Então, pessoal, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando a aula de Educação Física do Colégio Monteiro Lobato. Deixa eu botar aqui bem grande aqui. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Jorge Elias, a grande maioria deve conhecer, trabalhou durante muitos anos no Monteiro Lobato, tem uma implicação muito forte, não só com o Monteiro Lobato, como com a prática corporal que a gente vai desenvolver hoje, que é o futebol de campo, né? O Jorge se especializou no futebol de campo, né? E vai contar um pouquinho para a gente, não só da experiência profissional dele, a experiência pessoal. A gente vai saber bastante sobre o futebol de campo hoje, os benefícios do futebol de campo, e ele trouxe um material aí para a gente poder também pensar um pouquinho mais sobre essa prática corporal. Então, professor Jorge, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo, é uma satisfação dupla te ter conosco, primeiro pela nossa grande amizade de muitos anos, e também pela honra de receber um profissional do teu gabarito, dentro da área de futebol de campo, tem uma relevância muito grande nessa área do futebol de campo. Então, eu queria te desejar um bom dia e pedir, então, Jorge, que tu possa te apresentar e falar assim, o quanto o futebol de campo está implicado na tua formação e na tua carreira profissional. Bom dia, seja bem-vindo, professor Jorge. Bom dia, Daniel. A minha conexão caiu, tu tá me escutando? Estamos te escutando, e a imagem está voltando devagarinho a se movimentar. Ah, tá, não, tranquilo, tranquilo. Então, primeiramente, boa tarde, desculpa, bom dia a todos, né? Já próximo do meio-dia vai dando aquela fome, a gente acaba esquecendo do turno. Bom dia, né? Primeiro, agradecer a gentileza do convite, né? Fantástico rever, né? Algumas pessoas, alguns ex-alunos meus, né, alguns ex-atletas meus, né, goleadores, grandes goleiros, grandes defensores, né, aí do Colégio Monteiro Lobato, né, quero dizer que é uma honra, né, tá podendo compartilhar algumas experiências, né, com vocês, né, algumas questões importantes que eu vejo dentro da área do futebol, né? E eu vou, primeiramente, né, informar que se hoje eu estou aqui, né, é muito culpa do professor Daniel, né, que me inseriu dentro da área como professor, né, como educador esportivo, né? Hoje eu estou trabalhando com futebol de alta performance, né? E isso iniciou com muitos que estão aqui, né? Aliás, iniciou não, eu já estava no meio do processo quando alguns iniciaram comigo, né, a prática do futebol. Então, hoje eu moro em Osasco, São Paulo, né, eu vim realizar uma atividade, um curso aqui da CBF, né, aí acabei recebendo uma oportunidade do Tanabi Esporte Clube, que é uma equipe aqui do interior do Rio Grande do Sul, que vai trabalhar com a categoria sub-17. Ano passado eu estava na categoria sub-15, né, do Futebol Clube Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, e também trabalhei, além do Monteiro, né, que foi minha iniciação, eu trabalhei em academias de futebol, né, na Next Academy e MZM Academy, que prepara atletas para jogar futebol nos Estados Unidos, masculino e feminino, né, eu tenho essa experiência com futebol masculino e feminino, e, e trabalhei também com futebol adulto, né, com futebol 7. Então eu vou compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo, dentro dessa tecnologia, algumas questões bem simples assim do que eu vejo como futebol, né? Então, hoje eu estou no futebol da alta performance, né? Eu trabalho com... O ano passado, por exemplo, eu disputei o Campeonato Gaúcho, né? Pelo Santa Cruz do Sul, pelo Futebol Clube Santa Cruz, da cidade de Santa Cruz do Sul, e esse ano eu iria disputar o Campeonato Sub-17, né? Como assistente técnico do Tanabi Esporte Clube, né, na categoria sub-17 aqui em São Paulo, porém, com a questão da pandemia, dificultou bastante. Aliás, dificultou, não, parou tudo, na realidade, de questão de categoria de base. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela bem rapidinho, até para depois, se alguém quiser efetuar algum questionamento, fique à vontade. O que eu penso sobre futebol e educação, tá? Então, assim, hoje eu trabalho com alta performance, tá certo? Porém, eu acredito que o futebol é um veículo educacional bem bacana. Por exemplo, alguns que estão aqui, eu conheço, como eu falei na outra turma, né, alguns aqui desde a época que usavam uniforme amarelo no Monteiro, da educação infantil, né, alguns eu lembro muitos jogos de alguns que estão aqui dentro do futebol de campo do Monteiro, né, e algumas vivências também, né, algumas incomodações, alguns que gostavam de algumas brincadeiras que não era o momento, outros que
sempre tive uma boa relação com os alunos do Monteiro, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu vejo como futebol e educação, ok? E no meio do processo, é uma apresentação bem simples, só para ter uma referência. Depois vocês podem efetuar questionamentos de forma tranquila, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, se eu tenho essa capacidade aqui, vamos ver. Bom dia, Entrou o Arthur. Bianchessi também, né? Arthur e Maria Eduarda Barbosa. Bom dia, sejam bem-vindos. Ainda não entrou, Jorge, estamos no aguardo. Não, vai, acredito, deixa eu verificar aqui. Aí tem que deixar de maximizar, né, para te poder entrar, né? Tá, agora acho que dá para apresentar, Jorge. Tá aparecendo. Tá aparecendo para você. Sim, tá, sim. Perfeito. Então, eu sou treinador de futebol, né? Sou professor de educação física e treinador de futebol, sou formado em educação física, né? Aqui é a minha formação e alguns cursos, né? Eu sou formado em educação física, sou treinador pelo Sindicato dos Treinadores do Rio Grande do Sul. Hoje, né? Eu sou treinador licenciado da licença C da CBF, é por isso que eu vim para São Paulo, né? Eu vim realizar a CBF organiza cursos, né? Da licença C, até a licença Pro, né? Só para ter uma diferenciação, como ainda falta muito para mim, né? Treinadores que estão treinando equipes da Série A do Campeonato Brasileiro são licença Pro, tá? Então, eu sou licença C, que é a primeira licença, tem a B, a A e a Pro. Então, acredito que mais uns 2 anos, 2 anos e meio, eu já consigo ter essa qualificação da licença Pro. E, se vocês verificarem aqui, eu tenho esse aqui são alguns cursos, né? Porque acho que assim como o professor Daniel, né? E já digo para vocês que estão finalizando o ensino médio, né? Estudar não para. Hoje, com 40 anos, eu voltei a estudar inglês. Eu fiz nessa pandemia 6 cursos de qualificação dentro da área do futebol também, mas isso são alguns cursos que eu fiz durante o longo da minha carreira de estudante, da minha carreira acadêmica. Minhas experiências, né, algumas, né, experiências, né, vocês podem ver que tem aí Colégio Monteiro Lobato e Escola de Futebol Bola na Rede, né, então alguns dos meus trabalhos dentro da área do futebol, né, tem mais alguns aqui em São Paulo que eu não coloquei, enfim, mas até por questão de tempo e espaço, né, como eu comentei com vocês, eu trabalhei em academias de preparação de atletas também, né? Então, assim, dentro da área, até por essa questão de ser um profissional liberal, eu acabo trabalhando em 2, 3 instituições dentro da mesma época, dentro do mesmo ano. Então, assim, o meu objetivo, tá, como professor de educação física e treinador de futebol, isso eu pego muito com a questão do trabalho que o Daniel faz também, dentro do esporte e da educação, que é promover o bem-estar, né, o psicológico, emocional e mental, e o potencial psicomotor, físico e cognitivo de crianças através da prática esportiva. Aqui eu já insiro, né, crianças, jovens e adultos, né, hoje eu já tenho essa possibilidade, eu já trabalho também com adultos, né, há um tempo, para só contemplar, né, eu comentei na turma anterior, hoje eu trabalhando com um treino personalizado de futebol, eu dou aula para um pai e para um filho. O pai com 43 anos nunca tinha tido experiência de treinamento esportivo e com o filho dele de 15 anos. Então, o futebol, através do futebol, eu consigo levar saúde, eu consigo desenvolver a pessoa emocionalmente, questões, evidentemente, motoras, físicas, cognitivas, psicológicas, e esse trabalho específico que eu comentei com vocês, eu consigo levar confiança através da prática esportiva, né? Então, o futebol, né, falando o esporte em geral, mas o futebol eu consigo, né, através de uma prática qualificada, né, através de uma prática positiva, né, não desqualificando ninguém, inserindo todas as pessoas, eu consigo trabalhar questões motivacionais dos meus alunos, dos meus atletas, independente da idade. Então, as características que eu vejo que é possível trabalhar também, contemplando com o pensamento do professor Daniel também, que isso aqui eu coloco criança, mas voltando independente da idade.
reconhece a criança como a principal protagonista do processo ensino-aprendizagem, é adaptado aos processos do desenvolvimento infantil, busca atender às necessidades e os interesses infantis e tem grande ênfase nas relações interpessoais e intrapessoais. Então, vou finalizar aqui com vocês. Então, essas são algumas questões que eu vejo aí trazendo para vocês, né, que eu busquei junto com esse desenvolvimento, eu aprendi muito com o professor Daniel, e dentro do trabalho dele, que ele fez também acho que foi do teu mestrado, Daniel? Do teu mestrado, né, que eu busquei essa questão do esporte e educação, que eu aprendi junto com o professor Daniel. Então, hoje, o que eu faço? Por que eu botei essa questão, essa relevância, essas citações, por uma questão bem simples. Hoje, no adulto eu consegui fazer, mas hoje que a minha realidade é categoria de base, eu consigo também realizar isso. Então, assim, ó, evidentemente, trabalhando com questões de resultados, né, que é muito... é importante, né, dentro de uma prática esportiva competitiva, mas eu não esqueço do ser humano. E levando para vocês dentro de uma área educacional, né, dentro de uma prática educacional, vocês têm a boa sorte de estar inseridos numa instituição que hoje, né, há algum tempo já, eu já estava inserido nessa época, né, mas eu não me lembro exatamente quanto tempo, mas se não tem 10 anos, deve ter quase, né, tem os Jogos do Monteiro, que além da questão competitiva, tem todas as questões que envolvem o contexto, né? O porquê que eu estou praticando o esporte, para que eu estou praticando o esporte, não para desqualificar, mas mais especificamente para estar inserido dentro de um contexto social, né? E é isso que eu vejo que o esporte faz, né? Então, hoje, eu consigo, mesmo com a questão dos resultados, e hoje em dia se fala muito, né? Eu tive a oportunidade, como eu mencionei no início, né, de participar do curso da CBF esse ano da licença C, foi muito voltado pela questão o ser humano, o desenvolvimento social, né? E o futebol, evidentemente todos os esportes, mas o referido aqui é o futebol consegue trabalhar essas questões, o teu desenvolvimento como ser humano de forma integral, né? E hoje eu consigo, dentro de mesmo trabalhando com a questão competitiva, eu não esqueço a questão do desenvolvimento humano, porque quando está falando de categoria de base, eu trabalhei com sub-15, são jovens, né, próximo da idade de vocês, né, vocês são mais velhos, mas vocês já passaram por essa idade de 14, 15 anos, né, eu não posso exigir apenas questões dentro de campo, né, dentro das 4 linhas, eu preciso também desenvolver todas as questões fora das 4 linhas, né, o ano passado nós conseguimos desenvolver um trabalho onde, imagina, 15 anos, era futebol masculino, né, meninos do 9º ano, do 1º ano, eu pedindo para eles o boletim para verificar a questão do desenvolvimento deles, a questão do desenvolvimento na escola deles. Então, assim, muitos do primeiro trimestre para o final, quando já estavam inseridos dentro do contexto da categoria de base do Futebol Clube Santa Cruz, melhoraram o desenvolvimento escolar deles, porque se tinha essa exigência, né? Então, assim, para estar praticando esporte, para estar praticando em alta performance, era necessário estar bem na escola. Então, assim, evidentemente, existem as dificuldades, né, e trabalhando dentro de um contexto escolar, nem todo mundo é bom em matemática, nem todo mundo é bom em português, nem todo mundo é bom em educação física, né, mas nós conseguimos desenvolver que os atletas tivessem um bom desempenho escolar, né? Isso partindo daquela questão que eu aprendi lá no Monteiro Lobato, lá no início do Monteiro Lobato, na escola, no Bola na Rede, que o mais importante é a criança, é o jovem. Se eu tiver numa equipe adulta, é o adulto, não só o vencer, né? A pessoa tem que estar ali desenvolvendo o seu esporte bem fisicamente, taticamente, tecnicamente, mas o principal é estar bem, a pessoa de forma integral está bem, né? Então, assim, hoje, todos os trabalhos que eu faço dentro da área do esporte, eu procuro desenvolver isso. E é bacana eu estar aqui conversando com vocês, porque isso eu aprendi na instituição que vocês estão estudando, né? Show de bola, Jorge. Primeiro, antes de continuarmos, quero dar bom dia ao Bernardo, seja bem-vindo. Estava com dificuldade de entrar, mas aí o Germano avisou, mas ainda bem que o Bernardo está com a gente também agora.
Quero deixar, pessoal, vocês bem à vontade. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta para o Jorge, ou colocar no chat, se não está se sentindo à vontade, tá à disposição, tá? O Jorge está aí para a gente bater um papo. Eu vou dar sequência à nossa apresentação aqui com o Jorge, mas fiquem à vontade, pessoal. Tiver dúvida, pergunta, tá? O Jorge está aqui também para atendê-los, não só para atender o espaço da educação física. Fala, Daniel, só perguntar, o Bernardo Petri, por acaso, é o que era um grande zagueiro no Monteiro Lobato? Sim, o fixo do isso, tá. Não, jogava, é aquilo que eu pergunto, né? Já faz um tempo que eu não estou no Monteiro, né? O Bernardo jogava muito na zaga no futebol de campo, um senso de... Por isso que eu digo que a minha memória é boa, né? Um senso de posicionamentos fantástico, assim, ó. Muito, muito bom atleta, aluno-atleta. E bom aluno. Eu não sei como é que tá agora, né? Quando chega no terceiro ano, o pessoal às vezes dá uma diminuída na intensidade dos estudos. Eu espero que não, né? Espero que todos estejam bem. Jorge, tem a escalação na cabeça aqui do time campeão da Copa Escolar, acho que uns 6 anos atrás. Vitor no gol, Bernardo na zaga, Sanchoten na ala esquerda, Fabrício na direita, e na frente ali, tinha vários que revezavam, mas às vezes o nosso atacante ali ficava o Gabriel Festal, que era menor, ou o Pedro Terusquim no ataque. Não, e tu sabe que é legal, Daniel, só voltando, peço desculpa, continuar, aprendi com os melhores técnicos. Não, o que eu acho que é legal, que é bacana, essa questão do esporte, tu me permite só dividir uma experiência com vocês. O ano retrasado, eu fiz um jogo, ano retrasado, eu treinava a equipe Porto Rubem Berta, só que é legal, que é bacana, eu fui convidado a trabalhar nessa equipe, porque um dos atletas que me convidou, nós jogávamos, era Monteiro Lobato contra o Sesmar, que é um projeto social do Grupo Marista, né, do Grupo Educacional Marista, e eles, pelas minhas atitudes com o pessoal do Monteiro, pelas minhas atitudes dentro do futebol de campo corretas como treinador, eles, e por eles já virem de uma questão educacional e esportiva também, eles me convidaram para treinar a equipe. E com essa equipe, eu acabei jogando, efetuando um jogo contra uma equipe chamada Fúria Verde, que hoje quem joga é o Bruno, o Becker, né, o Bruno Becker, e o Gabriel Borsato. Eu acabei jogando contra o Gabriel Borsato. E isso que o esporte é bacana, né? O esporte, mesmo em lados opostos, né? Nós somos, como é que se diz, oponentes esportivos, mas não somos inimigos, ao contrário, né? Então, ali depois do jogo, antes do jogo conversamos, tudo, depois do jogo também. Então, isso que eu vejo que é importante, essa questão social do esporte, né? Eu conversei e outra coisa também, eu fiz uma live falando sobre aspectos cognitivos do esporte, né? Há um tempo atrás, com uma ex-aluna do Monteiro, a Maria Eduarda, e ela colocou isso, ela foi atleta de vôlei do professor Alessandro, do Monteiro, e nós conversamos sobre isso, né? Como é importante essa questão, essa vivência esportiva na fase da infância e da adolescência que o Monteiro oportuniza, né? E depois tu vai prosseguir. Mesmo que tu não continue praticando o futebol que tu jogava, tu vai ver, é importante, eu vou continuar correndo, eu vou frequentar a academia, né? E tu já tem essa base que o futebol te deu, que as práticas esportivas da educação física te deram, tu vai seguir a vida inteira assim. O objetivo da iniciação esportiva é isso, né, professor Daniel? É que vocês tenham essa experiência, essa vivência lá com os professores da educação infantil, chega no ensino fundamental, o 1 e o 2 depois no ensino médio, e depois vocês prossigam com essas vivências positivas, porque vocês tiveram, né, na época do colégio. Jorge, vamos aos 2 blocos finais do nosso encontro, então. Jorge, está muito interessante esse bate-papo, conhecer um pouquinho sobre a tua história, mas 2 aspectos a gente gostaria de abordar agora. O primeiro, depois que tu responder, a gente faz a última pergunta, mas a pergunta é a seguinte, Jorge, falamos sobre esporte e educação, sobre essa manifestação tão rica que é o esporte na escola, mas existe o esporte de alto rendimento, né, Jorge? E tu transita nessas 2 áreas. E aí eu queria saber de ti, até como curiosidade também, tu como profissional que provavelmente tem que a todo momento estar selecionando atletas no esporte de alto rendimento, né, no Esporte Clube Santa Cruz, nessa equipe de São Paulo, tu se encontra ali, tá na BI, né, é isso? Isso, eu não estou mais, né, agora sim. Devido à pandemia, mas eu tem a chance de atuar, né? Então, Jorge, isso. Eu queria saber de ti, assim, Jorge, tu, como um profissional da área do futebol de campo, os processos seletivos que tu fez,
o que tu procurava num atleta, assim, que características, claro, tem as posições específicas, mas quando tu estava numa avaliação lá com 200, 300 guris, o que te chamava a atenção para esse menino poder fazer parte do teu time, Jorge? Sim. Daniel, eu vou dizer assim, ó, o que eu vejo como regra geral, tá? Vou falar com questão de regra geral, mas eu vou falar também a questão que eu penso, tá? Hoje em dia, pode ver pela gurizada, assim, né? Por exemplo, alguns meninos aqui que eu tive mais a convivência pela questão do futebol, deram o estirão a partir, sei lá, dos 12 anos, 13 anos. De repente, quem visse determinado aluno aqui com 10 anos, 11 anos, fala, pá, ele é muito alto, ou ele é, vulgarmente fala, né? Alto, baixo, né? De repente ele não tem tanta velocidade, ele é mais lento, vai jogar atrás. Mas assim, o que eu vejo numa categoria de base, tá? Primeiro, futebol, né? Bola tem que saber jogar futebol. E eu vejo a questão do desenvolvimento e questões dos aspectos principais, assim, ó, atenção. Se tu fala uma vez, ele faz. Se tem uma questão assim, ó, de não ter, não se preocupar com o ambiente externo, porque assim, o futebol, nós que vivemos, né, a gurizada lembra quando nós íamos jogar clássico Monteiro Lobato versus Anchieta, Monteiro Lobato versus Província, não tinha apenas os atletas e os professores, treinadores, tinha todo o ambiente dos pais, dos responsáveis ali, e isso tem atletas, isso independente masculino ou feminino, e essas situações externas interferem, e algumas outras situações, e para alguns não interferem. Eu vejo muito isso, como é a resposta dele. Eu não vejo muito questão, professor Daniel, de tamanho, porque hoje na categoria sub-15, e até na 17, eu vejo meninos que começaram na zaga e hoje não cresceram tanto ali com 15, 16 anos, não são os maiores e acabam jogando bem no meio de campo, entendeu? Então eu vejo muito esses aspectos, assim, porque como o atleta, ele age através de uma informação minha, se ele tem uma resposta rápida, se ele não tem. E outra questão que eu vejo que é muito importante, Daniel, eu vejo muito assim, quando eu falo em ambiente externo, eu falo muito da questão familiar também. E não se é não a constituição familiar. Eu vejo muito a questão da interferência. Porque, assim, às vezes, o menino ou a menina são bons atletas de determinado esporte, mas a questão da cobrança da família, ou a questão de não ter uma atenção da família, isso influencia muito, né? Às vezes, por exemplo, tem um atleta e a alimentação desse atleta não é boa, porque a família, de repente, não digo nem por não ter condições, mas é porque também não consegue, ou às vezes não quer, não tem esse objetivo. Isso influencia muito, mas eu vejo muito assim, ó, na minha concepção de jogo, eu não gosto, por exemplo, assim, de peneirão. Hoje se fala muito em peneiras, né? Eu gosto assim, ó, lá no Santa Cruz, o que nós fazíamos? O menino ficava uma semana lá conosco, porque não é um treino que vai determinar se ele é bom ou se ele é ruim, entendeu? Porque assim, ó, ele pode jogar bem bola, jogar futebol é diferente, né? A avaliação ela tem que ser completa, né? Então, assim, nós tínhamos lá todo um regramento, né? Todo um protocolo de avaliação, inclusive de diálogo, né? Porque tu faz muito isso também, né? O Monteiro tem essa questão de avaliação, né? O diálogo, como o aluno, no caso, como o atleta, ele se sentiu dentro da aula, como ele acha que foi a interação dele, porque assim, ó, eu posso ter uma visualização de determinado atleta e o atleta pode ter uma visualização diferente. De repente ele acha, pô, eu sou bom, eu respondo bem quando me cobram, mas às vezes é perceptível aí a questão de experiência de estudo, que quando nós vamos verificar uma questão de uma cobrança mais firme, o atleta acaba se prejudicando tecnicamente, taticamente, né? Então a minha avaliação ela é completa, ela é a questão dentro do campo e eu visualizo muito fora do campo também, porque assim, ó, o futebol, o esporte, principalmente de alta performance, ele trabalha muito com a questão de autonomia, independente da idade, e independente do local também, autonomia dentro do campo
e também autonomia fora do campo ali, né? Eu me lembro, assim, de situações que perguntar assim, pô, trouxe chuteira, trouxe caneleira, trouxe documento para os campeonatos, né? O pessoal que participa de campeonato lembra que precisa, e isso acho que chega um momento, o esporte te oportuniza isso, chega um momento que o professor, o treinador, não precisa mais cobrar, né? Isso já tem que estar inserido dentro do aluno ou da aluna, né? Show de bola, Jorge. Então vamos para a nossa parte final, Jorge. Então queríamos saber, como todos os nossos profissionais que estiveram aqui, que gentilmente cederam o seu tempo e o seu conhecimento a gente, queríamos saber, hoje falamos de futebol de campo. Então, dentro da tua experiência como professor e como praticante, quais os principais benefícios que tu conseguiu identificar ao longo da tua vida pessoal e profissional com o futebol em relação a essa prática corporal? Benefícios emocionais, psicológicos, psicomotores, físicos. Quais os principais benefícios que identifica que o futebol de campo pode trazer a uma pessoa, Jorge? Sim. A questão física, né, ela é todo o desenvolvimento corporal da criança, do jovem ou do adulto, né? Então, assim, isso eu percebo muito, sabe, professor Daniel? Questão assim, ó, quem pratica esporte pode parecer algo bem simplório. Caminha melhor, respira melhor, se alimenta melhor e dorme melhor. Isso é fato. Então, a prática do futebol ou de qualquer esporte te oportuniza isso. Questões do futebol. Vai trabalhar muito tua questão cardiorrespiratória, tu vai desenvolver melhor tua questão cardiorrespiratória, tu vai desenvolver melhor tua lateralidade, uma coisa que isso eu cobro mesmo, entendeu? Alguns alunos, por exemplo, o Sanchotene aqui, eu vou comentar porque que é canhoto, né? E eu também sou canhoto, eu sei que é uma dificuldade. Eu jogar com o pé direito. Eu cobro passar com o pé direito. Quem é destro, eu cobro passar e chutar com o pé esquerdo. Porque isso vai melhorar a tua tomada de decisão. E pode parecer assim, mentira, ou pode parecer pequeno, mas isso vai desenvolver melhor tua questão cognitiva, inclusive escolar. As tuas tomadas de decisões vão ser melhores, porque no momento que eu estou num ambiente de jogo, eu tenho inúmeras decisões para tomar. Isso eu consigo levar para a vida. Não sei, alguém aqui tem o objetivo de ser médico, tem o objetivo de ser publicitário, advogado, empresário, enfim, viajar o mundo, entendeu? Ser apresentador de TV, enfim. O que acontece dentro de quadra, dentro de campo e dentro de uma vivência esportiva vai te auxiliar fora. E algo que eu vejo que é importantíssimo é a questão socioafetiva. Então, assim, o que eu comentei aqui agora, eu encontro ex-alunos, ex-atletas meus até hoje. Eu fiz nessa época de quarentena, eu fiz algumas lives. Ex-aluno do Monteiro, eu fiz live com 2, um ex-atleta e uma psicóloga. Eu tenho um ex-atleta meu que está jogando nos Estados Unidos, eu fiz live com ele. Eu tenho um ex-colega meu de escola, que ele é jornalista hoje, é jornalista da Bandeirantes aqui em São Paulo, eu fiz uma live com ele. E isso foi através do esporte, através das aulas de educação física e dos campeonatos que nós fazíamos representando a escola. Então, isso vai te ajudar em relação a isso, entendeu? Essa questão afetiva, ela é importantíssima. Que eu digo para principalmente futebol, né? O futebol é coletivo, né? Tu não joga sozinho. Então, daqui a pouco, vamos lá jogar no Libanesa. Tu vai precisar do mínimo de 14. E depois, tu vai te reunir com teus amigos, entendeu? E isso eu vejo que é importante. E principalmente, independente do gênero. O guri e a guria podem jogar futebol, vôlei, basquete, e só o esporte eu posso estar sendo muito evasivo, enfim, mas o esporte te oportuniza isso. O esporte oportuniza toda essa vivência. E tu vai, evidentemente, tu sendo melhor, tu tendo uma boa condição física, tu vai conseguir desenvolver teus outros aspectos na sociedade. Isso é inevitável. Show de bola, professor Jorge. Mais uma vez, assim, desse um show de apresentação de futebol de campo, muito conhecimento, muita experiência na área. E a ideia das nossas aulas é essa mesmo, Jorge, a gente poder transferir, né, passar para os alunos verdade, vida mesmo, do que, como é o esporte, a vida do dia a dia, né? A gente já tem muitas aulas nossas, estão lá na nossa aula de aula online, gravadas, o professor a aula inteira ali praticando atividade, não que isso não seja importante, mas esse recurso a gente teve durante todo o primeiro semestre. E a gente está investindo agora em conhecer histórias do esporte, histórias de práticas corporais, e a tua história é muito rica, né, Jorge? Porque tu
tu investe muito nesse conhecimento, não só na parte teórica, mas a parte prática, né? É muito forte essa prática, e tenho certeza que tu nos abrilhantou muito nessa manhã de hoje, com os teus conhecimentos, né? Tenho certeza que os alunos vão aproveitar muito, até porque eles estão num momento de decisão, de mudança, de etapa de vida, né? E quanto mais histórias de vidas eles conhecerem, mais referências eles têm para tomar as decisões. Então, eu queria deixar aqui, então, um momento agora de palavra de finalização do nosso encontro aí para ti, por favor, professor Jorge. Daniel, eu vou agradecer, eu vou finalizar agradecendo a gentileza, mandando um abraço a todos, é uma alegria imensa. Eu só quero compartilhar esse meio tempo de uma aula para outra, que, Daniel, eu achei umas fotos aqui. Eu vou finalizar agradecendo e dizer para vocês que, assim, independente do que acontecer, pratiquem esportes, tá? E vocês estão numa idade que vocês podem experimentar todas as oportunidades positivas que vocês têm. Estão no final do ano escolar, né? Mas, na realidade, eu digo para vocês que a vida só está começando. Então, independente do que vocês escolherem, pratiquem esportes. Daniel, vocês estão... Eu compartilhei a tela com vocês aí. Tá, eu tenho que te desmarcar para poder liberar. Peraí, daqui. Tranquilo. Então, eu queria agradecer, assim, de coração, rever... Agora sim, Jorge, agora sim. Alguns amigos aí. Hoje eu posso dizer, né, são ex-alunos, mas são amigos, né, Daniel? Hoje eu acabo encontrando muita gente. Evidentemente que nesse período não, mas na época que eu estava aí no Rio Grande do Sul, eu encontrava muito ex-alunos meus, em alguns momentos, né, ex-alunos meus, e nós jogávamos futebol, nós conseguimos manter durante um bom tempo jogar futebol, jogar bola juntos, né? Então, isso que é bacana. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês. Nessa foto aqui, infelizmente, está distante. Essa aqui, Daniel, mas o Sanchotene está aqui, que foi no dia que ele deu esse cruzamento que eu comentei. Se não me falha a memória, o Dudu está aqui. É esse jogo aqui que eu botei a foto que o Sanchotene deu o cruzamento, que o pessoal foi à loucura no Libanês ali, tá? Foi contra o Província de São Pedro. Então, o meu resumo é isso aqui que é o futebol na minha vida, entendeu? Então, assim, hoje tem aqui fases com o Bola na Rede, né? E tem a questão também, nossos jogos também, na época lá no Farroupilha, no Libanesa. Então, isso que fica na realidade para nós, assim, essa integração. E quem for seguir, quem quiser sugestões, alguma coisa sobre a área esportiva, alguma questão sobre treino, fica à vontade, pode entrar em contato. Meu Instagram é @treinadorjorgeelias. Podem entrar em contato, fiquem à vontade. E qualquer questão, matar saudade, eu tenho um monte de foto aqui, se alguém quiser, depois eu compartilho fotos da época do futebol do Monteiro, fiquem à vontade. Gurizada, tudo de bom para vocês. E outra assim, eu queria, a Maria Eduarda, manda um abraço pro Vini, para mim, por favor. Germano, esses dias falei com o pai do Bira, né? Esses dias não falo direto com o Bira, né? Matias, manda um abraço pro teu irmão também. Então, mandar um abraço para todos aqui também. E mandem abraço para os irmãos de vocês que também foram meus alunos aí, que todos estão no meu coração. Obrigado. Um grande abraço a todos. Valeu, Daniel, pela gentileza. Essas fotos aí, elas abrilhantaram ainda mais aí a situação que a gente está trabalhando. Foi muito legal. Turma, quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Espero que vocês tenham curtido aí esse bate-papo e esse trabalho de conhecimento de futebol de campo através do professor Jorge. Foi um prazer recebê-lo aqui. Jorge, daqui a pouquinho te mando o link aí para a turma da meio-dia 10 aí do próximo terceiro ano, tá bom? E um grande abraço para todos. Pessoal, semana que vem temos uma atividade de dança, né? Dança contemporânea, vai vir um professor aí, espero que todos estejam presentes para poder também prestigiar o professor que estará conosco na semana que vem. Grande abraço para todos e até semana que vem, pessoal. Grande abraço, valeu. Valeu, Vitória, valeu Marina, abraço, Germanaine, abraço no teu pai aí também. Valeu, valeu. Valeu, Arthur. Grande abraço, Matias. Grande abraço, Bernardo. Tchau, tchau. Eu já vou encaminhar para ti, tá? O link, Jorge. Perfeito. Até daqui a pouco. Abração, Jorge. Abração. Vamos para a última, já. Domingo não. Última. Tem um negócio da Isabela ali.
Tá